É, galera, temos novidades na DC. Ontem conversamos sobre a personagem misteriosa no filme do Superman e de como que eu não achava que poderia ser a Mulher Maravilha. Só que agora temos uma atualização nesse caso e mais detalhes da descrição da personagem por causa do casting que eles estão fazendo. E a descrição bate muito com a Mulher Maravilha, só que também não só da Mulher Maravilha. Então, nesse vídeo, vamos passar limpo essa notícia, entender direitinho o que está acontecendo e conversar sobre essas personagens que podem aparecer no filme do Superman. Porque agora é real a possibilidade da Mulher Maravilha aparecer. Muito bem, gente, tem muita coisa pra gente especular nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, eu tenho um recado aqui para dar antes da gente começar o vídeo. Nós criamos um grupo no Telegram e no WhatsApp para receber promoções de HQs ou de algum colecionável que vale a pena envolvendo DC. Eu vou deixar os dois links do WhatsApp e do Telegram fixo nos comentários. Então, nesse grupo aí vai ter uma pessoa acompanhando, né, no dia a dia as melhores ofertas que aparecem no site da Amazon ou qualquer outro aí que tem esses programas de afiliado. E os links que a gente colocar ali são links do programa de afiliados do site da Amazon. Ou seja, a Batcaverna, juntamente com a pessoa que vai fazer isso, vai ganhar uma porcentagem em cima do valor. Mas esse valor é exatamente igual ao valor que vocês iriam comprar na loja, tá? Bem, esse é o recado. Se você está interessado, só clicar nos links aqui nos comentários. Agora vamos conversar sobre essa novidade envolvendo o Homem do Amanhã. O que acontece é que o site Nexus Point News, que é aquele site lá do Apocalypse Horseman, que é um insider que nunca errou nada envolvendo o DC, eu acho que ele nunca errou, pelo menos, e eles estão aqui cravando a descrição da personagem para a chamada do casting. E a matéria diz bem assim: uma nova heroína está sendo escalada para o filme. Ela é descrita como uma personagem, né, no final dos seus anos 20, e com um ar de rebeldia, um ar edgy. O interessante é que há uma exigência de altura para a personagem, e estão procurando atrizes mais altas. Além disso, a personagem é descrita como uma guerreira com físico forte. E ok, aqui a gente tem muitas informações com a personagem. Primeiro ponto muito importante, ela é uma heroína. Segundo ponto, ela tá na faixa dos 20 anos, mas a matéria também diz late 20s. Ou seja, seria tipo 26, 27, 28 anos. Ela tem que ser alta e ter um bom porte físico. E na questão da personalidade, ela vai ser um pouco rebelde, mais edgy. E bem, todos esses pontos se encaixam na Mulher Maravilha. Talvez a parte mais questionável é dizer o quanto que rebelde é a Diana, mas eu não acho que eles estão aqui descrevendo o Ed como se fosse uma coisa massa velha, um personagem tipo Punisher, que é muito Ed. Eu acho que eles estão dando, tipo, ela tem um tom de Ed. E sim, a Diana tem um pouco de Ed. Não que ela seja uma personagem Ed, nem nada disso, né? Ela é bem longe disso, mas ela tem um quesinho de rebeldia, sim. Eu achava impossível a Mulher Maravilha aparecer nesse filme, até agora, porque realmente faz sentido na descrição da personagem. E assim, se você parar pra pensar, o James Gunn escalou a Supergirl no filme do Superman, pra depois fazer a ponte pro filme da Supergirl. E ao escalar a Supergirl pra aparecer no filme do Superman, foi ele quem escolheu a atriz, porque era o casting do filme que ele estava dirigindo. Se o James Gunn escalar Mulher Maravilha, é ele quem vai escolher. E quando for fazer o filme da Mulher Maravilha, não tem que ficar preocupado com quem que vai ser o casting da Mulher Maravilha. Eles já vão ter resolvido isso. Nesse ponto, eu acho que faz muito sentido. Agora, tem a parte narrativa. Eu não sei o que a Mulher Maravilha pode contribuir nesse filme. Porque olha só que coisa maluca. O vilão é o Brainiac e o foco do desenvolvimento é o Lex Luthor. E aí a Mulher Maravilha vai entrar nesse filme com os portais dimensionais, o planeta salvação e tudo mais. O que ela vai fazer nesse filme? Acho que ela pode ficar um pouco perdida aí com a quantidade de personagem. Porque assim, ó, quando o James Gunn fez lá a Gangue da Justiça no primeiro filme do Superman, o Guy Gardner, Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Beleza, eles estão ali, o Senhor Incrível é mais importante, né? Mas o fato desses personagens não serem, né, do primeiro escalão da DC, tira um pouco da necessidade deles aparecerem mais na história. Agora, se você vai colocar a Mulher Maravilha, você precisa que ela seja importante, sabe? É a Mulher Maravilha. Por isso que, assim, ó, se for colocar a Mulher Maravilha,
Não dá pra fazer tratamento de Guy Gardner no filme do Homem do Amanhã. Ela tem que ser bem mais importante que o Guy Gardner foi naquele filme. Fico feliz que eu vou ver a Mulher Maravilha? Fico. Acho legal, tô louco pra ver. Gosto da descrição aqui de ter uma mulher mais alta, mais ou menos na faixa dos 27 anos e tal, um porte físico alto. Acho que tudo isso perfeito pra Mulher Maravilha. Só não consigo ver ela ter uma importância que a Mulher Maravilha merece nessa história aqui, porque ela não parece conversar muito bem, sabe? Mas também a Diana não é a única possibilidade que a gente tem. O outro nome que surgiu é da Grande Barda. Bem, Grande Barda, pra quem não sabe, já foi uma das fúrias lá do exército do Darkseid, e ela, além das suas habilidades de batalha, que realmente são muito impressionantes, ela também é esposa do Senhor Milagre. A Grande Barda já é uma personagem mais com a cara do James Gunn, né? Eu consigo ver totalmente ele colocar a Grande Barda como um membro da Gangue da Justiça. Faz sentido? Não muito, né? Mas o Senhor Milagre já foi membro da Liga da Justiça Internacional e a Grande Barda também apareceu em algumas HQs. Inclusive, um dos arcos mais importantes da Liga da Justiça Internacional envolve a Grande Barda entrando na equipe para resgatar o Senhor Milagre, que havia sido sequestrado e caiu na nave lá do Lord Mangakan, e eles foram até Apocalipse para resgatar o Senhor Milagre. E ela tava ali, interagindo com a Liguinha. Eu gosto da ideia de ter a Grande Barda como membro da gangue. Ela não é uma personagem como a Mulher Maravilha, que automaticamente, estando na história, precisa ser importante. Na teoria, ela não precisa ser assim tão importante. Ela pode só estar na equipe, assim como a Mulher Gavião estava na equipe do primeiro, e contribuiu ali do seu jeito. A gente também sabe que a Gangue da Justiça estava expandindo por causa daquela cena lá do Pacificador. Por que não um novo membro ser a Grande Barda? Agora, a Grande Barda também vem com um grande, problema nas costas, que é todo o envolvimento dela com o Apocalipse. Conseguiu fugir da Vovó Bondade, agora ela mora na Terra. Como é que iria funcionar esse negócio? Eles iriam explicar isso no filme? Porque colocar a Grande Barda implica em explicar os novos deuses. E eu não sei se o James Gunn tá a fim de explicar tudo isso num filme que já tá abarrotado de gente. Caraca, velho, a gente falou do Superman 1, mas o Superman 2 tem mais personagem ainda. É o Superman, Lex Luthor, Brainiac e Lois Lane. Só que a gente tem 4 personagens importantes que você precisa desenvolver. Aí você tem a Gangue da Justiça, que tem 4 membros. Você tem o rumor que a Supergirl vai aparecer. Você tem o rumor que o Pacificador vai aparecer, que o Lobo vai aparecer, e agora essa outra personagem. É mais gente que o primeiro filme. E ainda teria que explicar novos deuses? Tem que explicar toda a parada do Brainiac, tem que explicar se ele é de Krypton ou se ele é de Colu, e tem que explicar se ele capturou Kandor ou não, tem que explicar a ligação disso com o planeta selvagem. E tem o Rick Flag Sr. ainda, meu Deus do céu! Imagina com toda essa galera, todo esse povo, você ainda tem que explicar Nova Gênesis, Apocalipse, novos deuses, você tem que explicar a Vovó Bondade ainda, meu Deus. Esse é o problema da Grande Barda, é o pacote que vem junto com ela de ter que explicar todo um lore da DC. Não tem nenhuma ligação com Brainiac. É por isso que, embora eu ache que ela seria muito legal na Gangue da Justiça, eu não acho que o James Gunn iria colocar esse problema no roteiro. Sinceramente, é um problema ter que explicar tudo isso. Mas, ela é uma personagem legal e se encaixa quase que perfeitamente na descrição ali do casting. Na minha opinião, a Mulher Maravilha e a Grande Barda são as que mais se encaixam. Agora, a gente tem candidatas menores. Por exemplo, Estelar. Porque a Estelar é uma personagem alta, por volta dos 20 anos também. Entre os titãs, geralmente ela é representada como a mais velha. Ela tem uma personalidade meio inocente, peixe fora da água de vez em quando. Ela tem o seu ponto de rebeldia, sim. Se encaixa na descrição. E a Estelar tem uma outra vantagem. Você pode juntar a origem da Estelar com o Brainiac. Você pode dizer que aconteceu uma invasão do Brainiac em Tamarã. E ela teve que fugir. É claro que, ao fazer isso, você está mudando bastante a origem dela. Você estaria mudando um dos aspectos mais importantes da personagem, que é o fato dela ter sido escrava e ela sobreviver por muitos anos. Isso é importantíssimo para a personagem. Mas eu tô fazendo aqui um exercício de tentar entender essa personagem no contexto do filme. Não acho que seria bom você tirar esse lado aí da Estelar, porque eu acho que isso é importante pra personagem. É a princesa de Tamarã, que virou escrava, fugiu, chegou na Terra e encontrou um novo lar. Esse é o básico dela, né? Só que ela se encaixa na descrição. Tem também o fator que, logo logo,
eles vão retomar o roteiro dos Jovens Titãs. Você poderia introduzir a Estelar no filme do Superman para fazer a ponte pro filme dos Jovens Titãs depois, nos moldes da Mulher Maravilha e da Supergirl que a gente viu no filme do Superman. Além do problema de modificar a origem, tem um outro problema que eu acho bem grave com a Estelar, que é a questão do idioma. A Estelar chega na Terra, né, e ela não consegue se comunicar com ninguém, porque ela só fala, né, tamarianiense. Não sei como é que é o nome da língua de Tamarã. E no lore da personagem, ela tem que beijar alguém pra aprender a língua. No caso, geralmente é o Robin. E aí, como é que o James Gunn iria fazer isso no filme do Superman se não tem, né, um Robin e tal? Vai fazer o Jimmy Olsen beijar a Estelar? Não dá, né? Se bem que depois do primeiro filme eu não duvido de nada do Jimmy Olsen. Pô, mas eu acho que isso seria paia. Isso é uma coisa do Robin. Não dá pra tirar isso do Robin. Não dá pra tirar o beijo com a Estelar. Caraca, é um crime. Então, a Estelar, a gente tem esses dois problemas que eu considero difíceis, são barreiras grandes pra você colocar ela. E bem, a outra personagem que eu pensei era a Fogo. A nossa heroína brasileira, a Beatriz, a nossa Bia do Brasil, Rio de Janeiro. A descrição da personagem se encaixa muito com a Fogo. E a Fogo, cara, encaixa como uma luva no contexto da Gangue da Justiça. Não tem nem que pensar muito, né? Coloca fogo, já encaixa gelo, elas estão juntas na Gangue da Justiça, são super amigas, etc. Essa seria a personagem mais fácil de colocar no Superman Homem do Amanhã. Eu acho que o único ponto negativo de ser a Fogo é que a matéria da Nexus Point News não diz nada sobre o casting estar procurando atrizes que são latinas, ou então brasileiras. Porque a Fogo é brasileira, né? Você não vai tirar isso da personagem, né? Não tem como tirar isso da personagem. E pensando em Hollywood, eles até poderiam, né, misturar a América Latina e juntar o Brasil, né, e ver uma atriz que não seja brasileira, mas seja latina. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. Pô, o próprio Luffy ali do One Piece, eles fazem isso o tempo todo, né? O personagem é brasileiro, mas tá bom o suficiente se for só latino. Acontece com frequência. Só que também não há nenhuma informação sobre o casting estar procurando latinas. Agora, tem também a possibilidade, né, deles estarem escondendo informações. Porque daqui a pouco, se colocasse que era da América Latina, iria deixar muito na cara quem é a personagem? Talvez. Enfim, não acho que seja a Fogo. Embora, de todos esses nomes, fosse a minha favorita pelo contexto do filme. É a mais fácil de colocar na história. A partir de agora, eu vou citar algumas personagens que podem ser, que se encaixam na descrição, só que são aquelas personagens, né, da categoria C e D da DC. A gente tem a personagem Máxima, que é uma personagem que acho que ficou mais conhecida ali pelas HQs da Liga da Justiça Internacional e também da gloriosa equipe Extreme Justice. Eu adoro esse nome. E ela também apareceu no episódio do Superman Animated Series. A Máxima é rainha do planeta Almarac. E o backstory dela envolve, né, chegar na Terra porque ela quer casar com uma pessoa que é digna dela. Essa é uma personagem que tem um backstory meio qualquer coisa, você até pode alterar, você pode dizer que o planeta de Almarac foi conquistado pelo Brainiac, você consegue fazer alterações para encaixar ela dentro dessa história envolvendo o Brainiac. E ela também pode fazer parte da Gangue da Justiça. Ela é uma personagem possível, é só que é uma personagem bem desconhecida da DC. Não sei nem se o James Gunn conhece essa personagem. Tudo bem, ela não é tão desconhecida assim, mas é ali da categoria C e D da DC. O que faz ela ser uma candidata é que é uma personagem que se encaixa quase que 100% na descrição da personagem. A outra personagem que a galera tava comentando era a Jane Sparks, lá da Authority. E a Jane tem poder de eletricidade, ela é meio que o espírito do século XX. No fundo, você não poderia usar essa personagem porque ela tem data pra morrer. Na virada do século, ela morre, porque ela representa um século. E aí, na HQ da Authority, ela renasce como um bebê. Claro que deram um jeito de trazer ela de volta depois, mas assim, ó, na teoria não daria pra colocar ela. Mas sei lá, também eles poderiam adaptar pra ela ser o espírito do século XXI e não do XX. E o que nos faz pensar que ela poderia aparecer é a própria engenheira no filme do Superman. Né? O que aconteceu com a engenheira? Onde ela está? O que ela se alimenta? Hoje no Globo Repórter. Ninguém sabe nada sobre essa personagem. A engenheira pode ter se afastado do Lex e agora se reuniu com outros meta-humanos e formou sua própria equipe. E a Jane Sparks está ali como líder da equipe. Vamos lembrar que o James Gunn anunciou lá o filme da Authority lá em 2023. Desde então, o projeto não caminhou, né? Teve um roteiro, ele não gostou, daí pode virar uma animação, pode ser cancelado, ninguém sabe realmente a situação desse filme. Mas, né, era para ter uma equipe da Authority
nesse universo no século XXI. Então eu imagino que ele iria colocar assim a Jane Sparks, né, de qualquer maneira. E ele poderia utilizar o filme do Superman para isso. E a ligação da Jane Sparks com essa história aí toda envolvendo no filme do Superman é o fato dela ser meta-humana. Você pode ligar ela com o Planeta Salvação. Ela pode ser presa no Planeta Salvação, mas aqui eu tô dobrando um pouco o conceito para tentar encaixar ela na história, né? Enfim, a Jane Sparks eu acho que não é uma boa escolha, sinceramente. Outro nome que sugeriram era da Canário Negro. Se você parar pra pensar, faz sentido a Canário na questão da rebeldia. Eu acho que dá pra facilmente encaixar a Canário como membro da Gangue da Justiça. Você pode dizer que a mãe dela participou da Sociedade da Justiça no passado, e agora ela quer honrar o nome da família e participa da Gangue da Justiça. Eu acho que o ponto que leva a gente não achar que é Canário Negro é a questão da altura. Porque não é uma característica da Canário, né, da Dinah ser alta. Não é que ela não possa ser alta. É o fato deles estarem procurando uma mulher alta. Mas por que eles iriam colocar isso na descrição da personagem, sabe? Sabe, não faz muito sentido. Na Mulher Maravilha, faz sentido eles quererem uma atriz alta, porque o David Corenswet é alto. E talvez para não ficar muito desnivelado na questão da altura, sabe? Eles querem a Mulher Maravilha alta, porque o David Corenswet é alto. Por isso que no caso da Mulher Maravilha faz sentido. Agora, colocar essa descrição pra Canário Negro, pra mim, não faz muito sentido. Por isso que eu não acredito muito que seja ela. Agora, que encaixa, encaixa. Faz sentido. Agora, tirando a questão da altura, todo o resto encaixa com a Canário Negro. Mas enfim, gente, essas são as personagens que eu pensei. O fato deles estarem procurando uma personagem que vai ser heroína já fecha um pouco o funil, né? Exclui, por exemplo, ser a esposa do Brainiac, que eu falei no outro vídeo. Exclui a Vulcana, que eu falei no outro vídeo. Sinceramente, eu acho que a maior chance realmente é da Mulher Maravilha. Pelo fator do hype da Mulher Maravilha aparecer no filme, já poder escalar a atriz. E depois, né, vender o filme da Mulher Maravilha, porque ela apareceu mais ou menos na estratégia que eles fizeram lá no Batman vs Superman. Se você parar pra pensar no BVS, cara, a participação da Mulher Maravilha é muito acessória. Nossa, você pode muito tirar ela do filme. Mas quiseram colocar ela no filme pra, né, já ter a Trindade, fazer mais rápido no filme, vender mais ingresso e depois preparar terreno pro filme da Mulher Maravilha, né? Porque qual que é a grande participação da Diana naquele filme? Na história, não na luta, na história. Pô, ela aparece ali, não sei o quê, dava muito pra tirar ela do filme. É por isso que eu acho que ela é a favorita. Mesmo eu não vendo ela se encaixar muito bem nessa história. Mas ela pode se encaixar, né? Ter a sua lutinha final, né? Como foi lá no BVS. E é bom o suficiente pro filme. Como a Mulher Maravilha lá no BVS foi bom o suficiente. Qual era a ligação da Mulher Maravilha com o Apocalipse? Zero. Qual era a ligação lá com o Lex Luthor? Ah, inventaram que ele tinha uma foto dela lá. Mas que péssima explicação pra colocar lá na história. Mas aquilo foi suficiente. Na verdade, o que a galera menos reclamou no BVS foi a Mulher Maravilha. Enfim, galera, por favor, comentem aqui, ó, suas personagens favoritas pra aparecer no Homem do Amanhã. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando da Mulher Maravilha no filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.